Meu nome é Laísa Jamile, eu sou a aluna do 2B e, bem, nesse vídeo eu vou falar sobre as duas primeiras fases da Revolução Francesa, que é a fase da Assembleia Nacional Constituinte e a fase do governo jacobino. Então, antes da gente começar a falar sobre as eleições, vamos entender como é que a Assembleia Nacional Constituinte ela se formou. Bem, tudo começou com a França, que ela estava super afundada nas suas crises, nas suas dívidas. Então, o rei ele foi tentar achar soluções para melhorar a situação da França. Então, primeiro, o seu conselheiro financeiro orientou que os estados que não pagassem os impostos, eles deveriam começar a pagar para ajudar as finanças da França. Só que aí, claro que o primeiro e o segundo estado, né, eles não iam aceitar pagar impostos, não iam aceitar perder os seus privilégios. Então, o rei ele convocou a Assembleia dos Estados Gerais, né, que reuniu os representantes dos três estados, né, o primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, enfim. Só que, claro, que como o voto era por estado, então sempre o terceiro estado ele ficava de fora, ele acabava perdendo, porque o primeiro e o segundo eles sempre se juntavam para tomar as decisões. Então o rei percebeu que aquilo ali não ia levar a nada, então ele dissolveu essa assembleia. Só que o que aconteceu? O povinho lá do terceiro estado, eles não desistiram assim, eles disseram que não iam sair dali até que eles dessem uma constituição para a França. Então, em 9 de julho de 1789, eles se autodeclararam, né, a Assembleia Nacional Constituinte. Aí, o que aconteceu? Como a população estava super hiper mega revoltada com a situação que a França estava, o buraco que a França tinha entrado, então teve a tomada da Bastilha, né, que foi o marco da Revolução Francesa, do início da Revolução Francesa. Além disso, antes teve o Grande Medo, que foi uma reação da população em meio a todos aqueles problemas e aquela falta de solução, toda a fome, toda a pobreza, enfim. E o rei estava super preocupado com o seu cargo, né, com a monarquia. Então, o que ele fez? Ele meio que formalizou a Assembleia Nacional Constituinte com a condição de que a nobreza e o clero também deveriam participar das tomadas de decisões. Aí, o que aconteceu? A Assembleia ela tomou diversas medidas que atingiu principalmente a nobreza e também o clero. Então, por exemplo, uma das primeiras medidas tomadas pela Assembleia foi exatamente abolir os privilégios feudais, né, que a França ela ainda tinha alguns resquícios do feudalismo. Então, por exemplo, os nobres eles tinham um domínio sobre boa parte das terras, né? Ainda tinha essa concentração de terras na mão de poucas pessoas e ainda tinha a questão dos impostos feudais. E agora foi abolido tudo isso. Outra coisa também importante foi a Declaração de Direito do Homem e do Cidadão, que é totalmente contra o antigo regime, né? O absolutismo defendia que o homem ele tinha direito à igualdade, direito de ir e vir, direito de expressão, de se expressar, enfim, direito de propriedade privada. Ele também defendia a rebelião em momentos de um governo tirano, né, que até mesmo é uma ideia de um carinha iluminista, que a gente chama de John Locke, né, que ele defendia a população se revoltar, ser contra um governo tirano. Outra ideia também que essa declaração trouxe foi a dos três estados, né, o estado executivo, judiciário e legislativo, que era uma ideia do Montesquieu, que também era um cara do iluminismo. Então, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, muito baseada nos ideais iluministas. Além disso, eles também aprovaram a Constituição Civil do Clero em 1790. Além dessa Constituição, ela determinar a separação do Estado com a Igreja, ela também fez com que os padres eles jurassem lealdade ao Estado, ou seja, se submetessem aos Estados e eles foram considerados funcionários públicos. Então, foi uma coisa que atingiu muito a Igreja Católica. E, por fim, mas não menos importante, a primeira Constituição da França, em 1791, né, que basicamente era o objetivo dessa Assembleia, desde o início, era fazer uma Constituição para a França. Claro que a Constituição foi muito baseada nos ideais iluministas também, e ela estabeleceu uma monarquia constituinte. Então a gente vai ter um rei exercendo o poder executivo, só que ele vai estar abaixo do poder legislativo, ou seja, o poder legislativo vai estar acima dele, vai tomar mais decisões do que ele. Então é super contra o absolutismo, enfim, porque não é mais o absolutismo, agora uma monarquia constituinte, né? Óbvio. E também determinou um voto censitário, ou seja, a pessoa ela poderia votar de acordo com uma certa renda. Se ela apresentasse aquela renda que precisava, ela poderia votar. Pronto, é isso. E como a Assembleia Nacional Constituinte, quando ela foi formada, o objetivo dela
era fazer uma Constituição francesa, basicamente ela chegou no seu objetivo. Então, o que aconteceu? Acabou. Ela se dissolveu e surgiu uma nova, que foi a Assembleia Legislativa. Dentro da Assembleia Legislativa, nós vamos ter dois grupos extremamente importantes, mas totalmente divergentes em ideias, que vai ser os girondinos e os jacobinos. Os girondinos eram aqueles que representavam a alta burguesia, eles eram considerados conservadores e sentavam à direita na Assembleia. Os girondinos, eles defendiam a restrição da participação da população nas decisões, né, na política em si. Já os jacobinos, eles eram vistos como sendo os radicais, eles representavam a baixa burguesia e eles defendiam que a população deveria participar mais das decisões políticas e eles também defendiam mudanças profundas e radicais na sociedade que pudessem favorecer as pessoas mais pobres. Então, basicamente, foi isso aí. Tá, enquanto as medidas, né, todas as ações revolucionárias, elas avançavam e mais consolidavam, vários nobres eles estavam muito assustados com essa situação, então eles começavam a fugir. Eles começavam a fugir para estados próximos, que na maior parte das vezes, na maior parte dos momentos, eles são governos absolutistas, e buscando principalmente apoio para fazer uma contra-revolução, né, para restabelecer a monarquia absolutista. Até mesmo o rei, o Luís VI, ele tentou fugir, ele estava conspirando, ele estava se juntando com a Áustria para fazer uma contra-revolução, né, para retomar o seu poder. Só que o que aconteceu? Quando ele estava quase, né, com o pezinho na Áustria, bem na região de fronteira, ele foi pego e, bem, ele foi preso. Vários desses estados, né, que rodeavam a França, que ainda tinham o absolutismo, eles viram aquele movimento revolucionário como uma ameaça. Então, eles estavam com medo de que a sua população não fosse influenciada pela Revolução Francesa, entendeu? Então, tanto que eles lançaram, em 1791, uma declaração chamada de Pionniers, e essa declaração ela afirmava a necessidade de restabelecer o absolutismo na França. Então vieram várias ameaças dos outros governos absolutistas para tentar invadir a França. Então o que os jacobinos fizeram? Eles proclamaram que a pátria estava em perigo, então eles começaram a armar o povo e formaram um exército popular, liderados pelos jacobinos, é claro. Então eles batalharam realmente contra outros estados que começaram a invadir a França na chamada Batalha de Valmy. E, bem, eles venceram. Os jacobinos venceram. Então, e foi nesse momento também que eles descobriram que o rei estava conspirando, ele estava se juntando com a Áustria, realmente, né, para fazer uma contra-revolução, e aí foi quando eles mataram o rei. E em 1792 foi proclamada uma república. Então, os primeiros a governarem essa república, né, essa nova forma de governo, foram os girondinos. E a nossa Assembleia Legislativa ela foi substituída pela chamada a Convenção Nacional. Pronto, a Convenção Nacional. Agora nós temos uma Convenção Nacional no nosso poder legislativo. Enfim, o governo dos girondinos foi um governo bem curto. Ele foi muito marcado por crises econômicas, crises sociais, o povo ainda estava passando fome, o povo estava se revoltando porque não estava gostando desse governo. Enfim, até que os girondinos eles foram tirados do poder e foram colocados os jacobinos no seu lugar. Então aí que começa o governo dos jacobinos em 1793. Então, no governo jacobino é considerado um período mais radical da Revolução Francesa, e exatamente a gente vai ver por quê. Bem, primeiro que o governo foi marcado pela criação de uma outra Constituição, né, que é a Constituição de 1793. Essa Constituição, ela trouxe, primeiro, o voto universal, o que quer dizer que todas as pessoas elas podem votar. Ela também trouxe direitos trabalhistas, já que a população ela trabalhava em situações precárias, principalmente no campo também e tudo mais. Então, veio os direitos trabalhistas para dar um auxílio aos trabalhadores. Também veio a reforma agrária, visto que muitos não tinham terras para cultivar e tal, então eles fizeram uma reforma agrária para ajudar essa população. Outra coisa, a lei do preço máximo, que estipulava um preço máximo para os produtos de consumo básico, então exatamente para tentar maneirar um pouco a fome e tentar ajudar mais o povo. E isso. Essas são as principais características, as principais novidades que os jacobinos eles trouxeram para essa nova Constituição. E agora a gente vai entender porque o governo jacobino foi considerado um dos mais radicais, por causa do período do terror.
foi o período que ficou conhecido. A gente vai ter um cara que é importante destacar nesse período, que vai ser o Maximilien Robespierre. Pronto, que você tem que lembrar do Robespierre. O Robespierre, ele era um líder dos jacobinos e ele tinha discursos muito melancólicos, ele realmente defendia a causa da revolução e ele era super, hiper, mega a favor, ele sempre deixava o povo entender que bem, o povo percebia que ele era um ótimo líder por conta disso, né, super a favor do movimento. Só que o problema foi que ele começa a fazer uma real caça às bruxas, às pessoas que eram consideradas antirrevolucionárias. Então, qualquer coisa que você falasse ou qualquer coisa que você fizesse que desse uma ideia de que você era antirrevolucionário, né, você seria morto. Então, a população começou a ficar muito assustada por conta dessas mortes, essas mortes que aconteciam muito, né? Então o povo ficou muito assustado e, além do mais, a situação econômica também não estava muito bem. Então, juntando a isso, o que os outros burgueses eles fizeram? Eles aproveitaram desse momento de instabilidade do governo dos jacobinos para se juntar e, em julho de 1794, eles retomaram o poder na convenção e expulsaram os jacobinos num golpe que ficou conhecido como o golpe do Termidor. O que eles fizeram com o Robespierre e os seus amiguinhos, né, os outros jacobinos? Eles mataram, né, levaram para a guilhotina. Enfim, agora que os jacobinos estavam de fora, o poder ele foi dado de novo para os girondinos e começa um novo período, que é o período de diretório, que já não faz parte mais dessa parte. Então, eu já expliquei essas duas primeiras fases de uma maneira bem resumida, mas enfim, eu tentei pegar as principais características e tudo mais para colocar no vídeo. Foi isso.